É. Agora. Não esquece da aluna que tem casa. Já está aqui. Já está aqui. Já está aqui na agulha. Uma hora não dá pra nada não, hein? Nossa, muito rápido. Uma hora é. Uma hora a gente comeu ali e já tem que Já foi, já passar. foi. Ó, É por isso que é importante não comer demais. Né? Por isso que eu trago um lanchinho, porque eu ah, também pior que isso nem comer demais. Tem que comer bem levinho, assim, é um dia de maratona. Né? É isso aí. Vamos lá, gente? Vamos partir agora para a parte da tarde. Eu fiquei de olhar com vocês alguns detalhes que. A observação. Isso, ficou faltando uma OBS. Não me perguntem o que é, tá? Vou olhar aqui. Tá? Ah, sim. Deixa eu mais um pouco aqui. Sim, sim. Uma coisa aqui. Tem um ponto ali que está dando reflexo. Exatamente ali. Grava direto. Depois tem alguém que vai sentar aqui, eu peço só para ficar olhando. Está gravando bem. Ela fez a análise que interessava a turma. Ontem não tem acento não, porque é uma palavra assim. Olha que interessante, meti um acento aqui no ontem. Aí fui procurar, a cabeça falhou, a memória visual, que por cima descarrega. Ah, isso descarrega. Por que ontem não é acentuado? Descarrega. Porque às vezes a memória falha. Falha ou não falha? Ninguém vai lembrar de todas as palavras. Que modo muito memória aqui, acabei de chegar do almoço. O motor ainda está esquentando. E ontem. Tem acento ou não tem? Não. Não tem. Por quê?
Que é isso que a banca vai te perguntar. Por que não tem? Ah, não tem, mas por quê? Deixa eu ver a outra aqui. Esses exames são para observação? Sim, aqui são algumas observações que nós vamos fazer, tá? Então, pode anotar essas 3 orações. Deixa umas 2 linhas para você fazer comentários em cada um deles aqui, tá? Tu vai fazer um comentário nesse, tu vai fazer um comentário nesse, tu vai fazer um comentário nesse. Então deixa 2 linhas. 2 linhas acho que é o suficiente. Uma linha você vai estudar. Tá assim pequenininho, dá. Isso aqui é uma OBS que nós vamos fazer aí, tá? Mas anotações aí. Coloca assim, anotações extras. Oi? Pronto, vamos lá? Vamos lá? Estamos agora nesse pós-almoço, finalizando o assunto sujeito, finalizando uma vírgula. Tem coisa aberta ainda para... Eu vou voltar, só para o pessoal copiar, tá? Tá embaçado, tá? É embaçado? Dá um... Dá uma clicada, não vai melhorar. Bom, é aqui, gente, ao vivo e a cores, né? Infelizmente, alguns alunos estão impossibilitados. Não, eu vou ficar aqui porque vocês precisam copiar. Aí, a minha aluna já estava aqui reclamando. Pô, tô na transparência. Tá? Tranquilo? Veja bem, estamos finalizando a aula de sujeito por hoje, né? Porque depois precisamos fazer questões. Isso é uma fonte inesgotável de questões. Beleza? A gente estava falando do ontem. Mais uma regra de acentuação. Por que ontem não é acentuado? Ontem não é acentuado. Porque também é acentuado. Também é uma oxítona, né? Também. Bem. As paroxítonas terminadas em M, essa aqui é uma paroxítona. Terminadas em M não são acentuadas. As oxítonas terminadas em ENs são acentuadas. Tá? A regra é como se você tem que decorar assim, ao contrário. As vogais, as finais com vogais oxítonas, você vai lembrar de A, E e O. As oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas. As paroxítonas terminadas em I e U são acentuadas. Tá bom? Então, aqui, ó, ontem, é porque ele está seguido de M, mas tem esse Ezinho aqui também, né? Então pode ser terminado em E, pode ser terminada em ENs, terminadas em A, E e O. As oxítonas terminadas em A e O são acento cipó. Cajá, terminado em A, terminado em O, também é terminado em EN, são acentuados. As paroxítonas terminadas em M não são acentuadas. Quais são as paroxítonas que são acentuadas? Quando eu estudei para o primeiro concurso, eu fiz esse mnemônico, eu fiz, tá?
Existem outros, mas o mnemônico que eu fiz foi esse. Rilux. As terminadas em Rilux. Terminadas em R, terminadas em I, terminadas em N, terminadas em L, U e X. Todas essas terminações aqui, as paroxítonas são acentuadas. Aqui não leva acento porque não é terminado aqui. Então você tem, por exemplo, vamos aqui, ó, caráter é acentuado? Por quê? Porque uma paroxítona terminada em uma que terminada em I, quem lembra? Não lembro nenhum, mas tem, tá? Porque eu não lembro, mas tem. Terminado em N, terminado em L, em L, o que tem terminado em L? Só que a gente não olha, ninguém lembra de nada. E L? Bota aí, paroxítono. Bicho paroxítono. Ué, ninguém lembra de pesquisa. Fácil. Fácil, extremamente. Fácil. Fácil terminado em L. Isso. Terminado em U. Vamos olhando aí, tá? Tem vários aí, ó. Terminado em X, tórax. Tórax. Todas essas terminações aqui. Tá? Além de outras, claro. Aí tem o ditongo crescente. Ditongo crescente. As próximas terminadas de ditongo crescente são acentuadas. Já passei. Beleza? Tranquilo? Esquece. Era só o ontem, só para a gente visualizar por que o ontem não era acentuado e também é acentuado. Beleza, tranquilo. Voltemos a essa matéria. Ela fez a análise que interessava a turma. Onde estão os verbos? A turma está mais participativa. Beleza? Então eu tenho aqui, ela fez e interessava. Onde estão os meus sujeitos? Onde eu tenho verbo, vou procurar o sujeito. Ela é sujeito. Ela é sujeito do verbo fez. Ela fez. Quem fez ela? Ela fez o quê? A análise. A análise é um objeto, que é o complemento do verbo. Esse que aqui, eu posso trocar ele por isso? Ela fez a análise disso? Posso trocar por a qual, por o qual. Quando eu troco por a qual, por o qual, é um pronome. Então eu descobri que isso aqui é um pronome relativo. O pronome relativo, ele normalmente ele é o quê? Ele é um pronome anafórico. Ele vai retomar. O que é anáfora? Esse pronome anafórico, ele retoma algo que anteriormente já foi mencionado. A análise que interessava, vamos estudar isso aqui. O pronome relativo, ele retoma um termo anterior. Por isso ele é anafórico, retoma um termo anterior. E aí percebamos o seguinte, ele está retomando, eu troquei ele por a qual, foi isso? Eu posso trocar por a qual, a análise a qual. Se eu troquei por a qual, é pronome relativo. Se eu trocasse por isso, seria uma conjunção. Eu expliquei isso lá na live. Troquei por isso, é uma conjunção integrante. Vai introduzir uma oração substantiva. Só que eu troquei por a qual. Se eu troquei por a qual, é pronome relativo. O pronome relativo, ele introduz uma oração que não é substantiva. É uma oração adjetiva. Trabalharemos isso lá na frente nas orações. Tudo bem, mas o que eu preciso saber aqui? Onde está o sujeito? Estamos estudando o sujeito. Como eu já sei que é um pronome relativo, como eu sei que eu troquei por a qual é pronome relativo, eu sei que o que eu tenho depois é uma oração adjetiva. Sim, é uma oração adjetiva. E esse que está retomando o termo anterior, porque todo pronome relativo retoma o termo anterior. E onde está o sujeito? Eu vou fazer o seguinte, eu pego o termo anterior, o que está retomando o termo anterior? Eu pego o termo anterior e coloco no lugar do que? Ficaria como? Esquece o que agora? Por enquanto, esquece o que por enquanto. Como que ficou? Quem interessava tudo? Então esse que está funcionando como sujeito. Não é para você pegar uma análise e dizer que o análise é o sujeito, não. Você só usa o análise para você descobrir o que é o que. Qual é a função sintática do que. Estamos estudando sintaxe. Estamos estudando a função sintática das palavras, dos termos. Qual é a função sintática do que?
Para eu descobrir a função sintática do que, eu pego, tiro o que e coloco o termo anterior. Porque o que está retomando o termo anterior. É sempre assim. Como ele é um pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Então eu pego, tiro o que por enquanto, apago o que e deixo a minha oração e vejo como vai ficar. A análise interessava a turma. Quem interessava a turma? A análise. Parece que é um sujeito, não parece? Sim, é um sujeito. Esse que está funcionando como sujeito. Não é a análise que é o sujeito, é o que está funcionando. Todo mundo entendeu? Ou ficou escuro? Pegou a mandinha, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ela fez a análise primeiro passo. Ela fez a análise que interessava a turma, beleza. Eu olhei, achei um que na oração, eu preciso descobrir o que é esse que, qual é a função sintática dele, qual é a classe gramatical. Eu falei que ele podia ser uma conjunção, mas nesse caso ele não é uma conjunção. Quando vai ser conjunção? Quando eu troco por isso. Quando eu troco por isso. Olha só, preciso de que vocês estudem. Preciso disso. Preciso de que... É porque a gente fala assim, ó, preciso que você vá lá. Preciso que você vá lá, não. Preciso de que você... Porque o verbo precisar, ele vai reger a preposição de. Quem precisa, precisa de... Então eu não preciso alguma coisa. Então não é preciso que você faça isso. Preciso de que você... Pegaram isso aí? E aí, qual foi a oração que eu falei agora? Preciso de que resolvam as questões. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Preciso disso. É ou não é? Então agora, preciso... Olha a diferença. Preciso de que... Preciso de que... Leia. Preciso de que leia as questões. Preciso da qual? Preciso de qual? Dá certo? Não. Eu posso trocar por? Isso. Preciso disso. Então o que é isso aqui? Isso aqui é pronome relativo? Não. Agora aqui, a análise a qual? Análise isso, análise disso? Não. Então tá vendo, gente, como que é macete? Tudo é maceteado. Troquei por isso é conjunção. Troquei por a qual é pronome. Porque a qual é pronome. Se eu troquei por a qual é pronome. Beleza? Tranquilo? Então esse é conjunção. Esse que aqui, ó, se eu perguntar ali na prova, esse aqui é o quê? É uma conjunção. Conjunção é um conectivo que liga orações. Para que serve uma conjunção? Olha o nome. Uma conjunção, para juntar. A conjunção ela junta. Ela junta duas orações. Beleza? Ela está juntando essa oração. Preciso, quem precisa? Eu. Sujeito implícito. Sujeito implícito, preciso. Então aqui eu tenho uma oração. E aqui, ó, aqui eu tenho outra oração. Que leias, aqui ó, que leia. Olha a outra oração aqui. Outra oração. Esse que ele está fazendo o quê? Está juntando duas orações. Troquei por isso, ele é uma conjunção. O pronome relativo, ele também pode juntar duas orações. Ela fez o quê? A análise. Primeira oração. A segunda oração. Tranquilo? Então isso aí. Qual é a diferença? Aqui eu troquei por a qual. Troquei por a qual é pronome relativo. Não é conjunção. Todo mundo entendeu? Qual é a diferença? Quando é uma conjunção integrante, como essa aqui é uma conjunção integrante, as orações que estão... Essa oração aqui, ó, essa oração é uma oração substantiva. Quando é pronome relativo, essa oração que está aqui, ó, essa segunda oração, é uma oração adjetiva. A diferença é essa. Por isso eu preciso saber, é pronome relativo ou é conjunção? Porque se for conjunção, a segunda oração é substantiva. Se for pronome relativo, a segunda oração é adjetiva. Nós vamos trabalhar orações numa outra aula, mas eu já estou
adiantando. Aí o que eu fiz para descobrir o sujeito? Agora eu quero que vocês respondam. Como que eu descubro o sujeito? Tiro o que? Coloco o termo anterior, porque o que está retomando esse termo. Aí coloco e vejo como fica a oração. Como que ficou? Ela fez a análise interessada. Quem é interessada? Perguntei para o verbo. O verbo disse que a análise é o meu sul. Então, onde está o sujeito? O que está exercendo a função dele? O que é o sujeito dessa oração segunda aqui? Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Luiz, a segunda oração, onde está o sujeito da segunda oração? Pronome relativo. O que? Beleza? E a análise, professor? A análise eu usei só como isca. A análise foi uma isca para eu descobrir qual era a função do quê? Pegou, Léo? A análise nessa oração aqui, ela é o quê? Ele fez a análise. É o complemento do verbo. Nessa oração aqui, ele é o complemento do verbo. A função sintática dessa palavra é complemento desse verbo aqui. Eu usei ele como isca, como macete para saber a função sintática do que. Porque eu sei que esse que está retomando a palavra anterior. Sempre vai ser assim. O pronome relativo ele retoma. Tá bom, gente? Tranquilo? Anotaram isso aí? Eu quero que vocês façam anotações livres aqui. Pronome igual aqui, ó, pronome relativo. Troco. Ou vocês querem o passo a passo? Querem que eu escreva o passo a passo? Vamos escrever o passo a passo. Coloque assim, ó. Pronome nessa parte aqui. Passo a passo. Passo a passo. Trocar por o qual. Trocar por o qual. A qual. Trocar por o qual. 2. Retirar o que e colocar o termo anterior. Retirar o que e colocar o termo anterior. 3. Analisar a nova estrutura. Analisar a nova estrutura. E descobrir a função sintática do que. Beleza? A função sintática do que. Todo mundo pegou isso aí. Isso aí cai a dessa, tá? Essa estrutura aí de pronome relativo cai demais. Nessa situação aqui, o que está funcionando como sujeito? Mas ele pode funcionar como. Ele pode ter outras funções, tá? Aí eu vou precisar analisar na questão. Vou ter que olhar lá a questão, naquela estrutura lá, qual é a função dele. Aí eu vou analisar. Ele pode ter outras funções. Aqui ele está exercendo a função do sujeito. Esse aqui, ó. Quem saiu ontem? Onde está o sujeito? O quem é o sujeito, tá? Pronome quem? Kiko, sempre que tu acha o pronome quem. Quem saiu ontem? Pergunta pro verbo. É o quem? Quem saiu ontem? É o próprio quem. O próprio quem é o sujeito. Só para vocês. Sujeito. O sujeito é o próprio quem, tá? Essa outra estrutura, aqui não tem muito o que comentar, tá, gente? É para você lembrar que quando tiver esse quem aqui, ele vai ser o próprio sujeito, tá? Porque senão você vai ficar perguntando pro verbo, o verbo não vai te responder, porque é o próprio quem.
Quem são ontem? Você tem que, essa é a pergunta que você deveria fazer. Tá? Então é o próprio quem. Apesar de ele pedir, eu não ajudei. Apesar de ele pedir, eu não ajudei. Apesar de ele pedir, eu não ajudei. Eu não ajudei. Apesar de ele pedir. Quem pedir? Onde está o sujeito do pedir? Aqui. Ele é o sujeito. O sujeito é o termo não preposicionado. Isso aqui não é sujeito, tá? É por isso que eu não posso fazer assim, ó. Apesar, eu não posso fazer essa contração, né? Então, apesar dele pedir. Eu posso fazer isso? Então, a banca faz para atrapalhar a vida do aluno. Apesar dele. Porque no dia a dia tu pode até fazer. Apesar dele insistir. Não, é apesar de ele insistir. Apesar de ele invocar, apesar de ele fazer isso, fazer aquilo. Apesar de, vê se é uma locução prepositiva, tá? Depois dá uma olhada aí. Acho que é uma locução prepositiva. Apesar de ele. Não, aqui é uma locução conjuntiva, tá, gente? Apesar de ele pedir, uma locução, se alguém quiser colocar aqui, classificar, depois a gente confere, mas é uma locução conjuntiva, tá? Olha só, meus alunos, apesar de ele pedir, coloca aqui locução conjuntiva. Depois eu faço uma pesquisa. Tá aí como prepositivo? Mas se você analisar também, a priori, coloca assim, ó. Prepositiva ou conjuntiva? Coloca uma interrogação. Tá como prepositiva aí? Tu achou ele lá como prepositivo? Apesar de ele pedir. Ou conjuntiva, tá? Coloca aqui, depois eu vou dar uma analisada melhor. Inicialmente eu falei prepositiva, não foi? E a aluna pesquisou ali, parece que é prepositiva, mas pode ser também uma locução conjuntiva, depois a gente dá uma olhada, tá bom? Em que pese ele pedir, ainda que ele pedisse, está dando uma ideia de concessão, está dando uma ideia de uma oração subordinada concessiva, né? Ainda que ele pedisse. Qual seria o normal? Ele pede ajuda e eu Isso aqui não dá uma ideia de contrariedade? Uma ideia de... a ideia da oração concessiva. A oração concessiva, ela dá essa ideia. Apesar de ele pedir, ainda que chova, irei à praia. Ainda que chova. Tá? Então aqui pode ser uma locução prepositiva, conforme eu falei, ou uma locução conjuntiva, depois a gente dá uma olhada. Tá bom? Porque a análise agora não vai ser essa aqui. Tranquilo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso aqui, ó, isso aqui seria uma preposição, né? Vamos combinar assim. Eu não posso fazer essa contração, não posso contrair, tá? Não posso fazer isso aqui. Por quê? Onde está o sujeito? Quem pedir? Ele. Sujeito é termo preposicionado? Não. Por isso que está errado. Entendeu? Por que eu não posso juntar? Porque o sujeito é um termo não preposicional. Beleza? Então ficou essa dúvida aqui, depois a gente dá uma analisada melhor. Beleza, gente? Tranquilo? Então, lembra dessa estrutura, marca o ele aqui como sujeito e pode fazer uma anotação. O sujeito não pode ser preposicionado. Logo, não posso fazer o quê? Não posso fazer a contração. Tem que ficar separadinho, igual para aqui. Beleza? Depois do intervalo a gente dá uma olhada ali
na questão aí da locução prepositiva e locução conjuntiva. A diferença aqui foi só porque na conjuntiva ele coloca o que ele junta. Mas será que de que você entraria naquele caso lá que você falou, que você vai trocar, vai ficar disso, tudo isso ali? Qual é a situação? Ele pode falar. Apesar de, ele diz que é prepositiva. Quando você bota apesar de que, ele diz que é conjuntivo. Esse de que, você entraria naquela regra que você falou, se trocar. Se eu conseguir trocar por um qual ou pela... Ah, então olha só. É porque faltou, é por isso que eu lembrava que era prepositiva. Porque esse apesar de, normalmente ele é prepositivo. Mas se colocar o que, aí viraria conjuntivo. Depois a gente vai trabalhar isso aí então depois do intervalo, que é importante, tá? Mas eu tenho que pegar, a gente pega 2 orações aí e dar uma pincelada nisso daí. Tranquilo, pessoal? Então finalizamos aí esse momento de português, tá? Vocês estudaram o que mais cai aí? Tem uma lista de questões que eu mandei para vocês, tá? Façam as questões. Agora vocês têm a teoria, tá? Agora vocês têm a teoria. Vocês têm a teoria aí para estudar. Vamos mudar o nosso... Vamos mudar agora o nosso rumo. Pronto. Daí eles podem encerrar.